Graça e paz, igreja. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Nós somos da Igreja Comunitária Cristã aqui em Sumaré. E nós estamos aqui para adorar o Senhor junto com você que está em casa, para que as nossas forças, as nossas energias possam ser restauradas pelo Senhor nesta noite. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua parentela, e que nós possamos de alguma forma continuar juntos, mesmo após toda essa turbulência passando. Amém? Vamos adorar o Senhor e agradecer a Ele. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, ó Pai, nessa noite por mais um dia de vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, com meu coração grato, ó Pai, eu estou nesse lugar, ó Pai, para te adorar, Senhor. Para te bendizer, ó Pai. Para dizer, Senhor, que nenhum problema, Pai, é maior, Senhor, do que a Tua presença, do que o Teu amor, ó Pai. Nenhuma dificuldade, Senhor, pode, ó Pai, vencer, ó Pai, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite nós possamos, ó Pai, entregar, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, em Tua presença, e que o Senhor possa aceitar, ó Pai, o nosso louvor, ó Pai, como uma forma, Pai, de gratidão, Senhor. Em Tuas mãos, ó Pai, eu entrego, ó Pai, a minha vida, Senhor. Eu entrego a vida da Tua igreja, ó Pai, de cada um que está aqui, ó Pai, de cada um que está em casa, Senhor, e que o Senhor possa ser, ó Pai, a nossa luz, a nossa esperança, Senhor, o nosso conforto, ó Pai, nas horas de dificuldade, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo
coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Seja entronizado em nosso meio, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia,
misericórdia vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo.
Graças a Deus, Ele é nosso refúgio, Ele é nosso lugar de descanso, Ele é o lugar onde nós podemos encontrar abrigo. E eu quero aproveitar esse momento e orar juntamente com você, e firmados nessa declaração que nós acabamos de cantar, que Ele é bom, Ele é refúgio no tempo da angústia, da tribulação. Eu não sei o momento que você atravessa, eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado nesse período pandêmico que nós vivemos, mas eu tenho convicção de que Jesus pode nos socorrer, Jesus pode derramar graça abundante sobre nós, Jesus pode ser refúgio, libertação, torre forte, rocha firme sobre a qual nós colocamos o nosso pé. E eu quero orar juntamente com você agora, você que está aí na tua casa, no teu lar, dá a mão aí para os teus familiares e orem juntamente comigo agora, pedindo que Deus derrame essa graça abundante sobre nós. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor de todas as coisas, Criador dos céus, da terra e de tudo quanto há neles, nós queremos declarar nessa noite que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a rocha sobre a qual nós podemos firmar os nossos pés. Pai, é baseado nessa declaração, nessa afirmação que nós oramos agora e pedimos que abençoe cada lar que está nos acompanhando nessa transmissão, cada família que está reunida agora participando desse momento. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa levar vida e vida abundante sobre cada vida. Pai, neste momento pandêmico que vivemos, nesse momento de isolamento social, nesse momento de distanciamento social, Pai, quantas pessoas estão sendo afligidas, Pai querido, por pânico, quantas pessoas estão sendo afligidas, Pai, por não saber, não ter o controle da situação, mas nós oramos agora que o Teu poder possa ser derramado sobre essas vidas, sobre essas casas, e possa levar paz a esses corações, e possa levar tranquilidade a esses corações, e eles realmente possam sentir-se com os pés sobre uma rocha firme, uma rocha que não se abala, uma rocha que nos mantém em lugar seguro. Ó eterno Deus, nós oramos e nós pedimos que abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Se você está nos acompanhando, talvez começou a assistir, o louvor já havia começado. Nós somos da Igreja Comunitária Cristã na cidade de Sumaré, São Paulo. E nossas atividades presenciais estão suspensas por causa da pandemia, e nós estamos fazendo nossas celebrações todos os domingos às 19 horas de forma online. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, aproveita aí, já se inscreva e já clique no sininho para ativar todas as notificações. Você que nos acompanha pelo Facebook, clica lá para seguir a nossa página, compartilha esse vídeo com alguém que pode ser abençoado. Graças a Deus, aleluia. Bom, olha, quem imaginou que nós chegaríamos? Hoje é a 5ª Santa Ceia que nós estamos fazendo à distância, de forma online. Quem imaginou quando nós fizemos a primeira Santa Ceia que esse tempo em que nós estaríamos impedidos de nos reunir iria tão longe? Quem imaginou que um dia, podemos até falar assim, nós como igreja, numa nação livre, num país livre, numa democracia, onde nós temos liberdade de culto, nós estaríamos impedidos de nos reunir pessoalmente. Mas aqui estamos nós.
celebrando pelo 5º mês consecutivo a Santa Ceia de forma online. E quem nos acompanha sabe que no domingo anterior nós finalizamos a nossa série de mensagens sobre realidade. E hoje, aproveitando que é a Santa Ceia, eu queria falar um pouco sobre a Santa Ceia. Os irmãos aqui da nossa comunidade, eles sabem que eu tenho uma preferência pelo texto de Lucas, capítulo 22, onde, na versão da Bíblia que eu utilizo, Jesus fala: eu estava ansioso para estar com vocês. Mas hoje eu quero ler sob uma outra perspectiva. Eu quero ler o mesmo texto, mas sob a perspectiva joanina. Eu quero ler no Evangelho de São João. Porque João, ele vai narrar aquele mesmo episódio, mas ele narra de uma forma completamente diferente de Lucas, de Marcos e de Mateus. E se para eu dar um tema a essa reflexão de hoje, eu diria a comunhão que serve. Sempre que nós falamos de Santa Ceia, nós falamos muito de comunhão. Sempre que nós falamos de Santa Ceia, nós falamos de estar juntos, nós falamos de arrependimento dos nossos pecados, nós falamos de exame próprio. Mas João, ao contrário dos outros 3 evangelistas, ele traz uma perspectiva de servir. A Santa Ceia é uma comunhão que serve. Serve quem? Serve a comunidade, serve o próximo, serve quem precisa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A comunhão que serve. E eu quero que juntamente comigo você abra a tua Bíblia, ou acompanhe aí, eles vão projetar aí na tela também, no Evangelho de São João. No capítulo de número 13. Eu estou lendo na nova versão transformadora das Escrituras. E diz assim, Evangelho de São João, capítulo de número 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isto que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles,
Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a você. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Olha que interessante. O relato de João, e você pode continuar depois lendo o restante desse capítulo, você vai ver que ele não faz menção ao pão e ao vinho. João parece que ele ignora e ele prioriza no relato dele algo que os outros evangelistas ignoraram, que foi essa cerimônia, esse ritual de lavar os pés. Na igreja primitiva, a Santa Ceia, ela era chamada de festa ágape, ou a festa do ágape, a festa do amor. E em que consistia essa festa do amor? A festa do amor, ela era uma substituição à Páscoa. A festa do amor é o que nós chamamos hoje de Santa Ceia, mas ela tinha uma estrutura ampliada. Ela não se limitava a esse nosso ritual, onde nós comemos uma pequena partícula do pão e tomamos um pouco do suco de uva, do vinho. A festa ágape na igreja primitiva, ela envolvia a cerimônia do lava-pés, ela envolvia uma refeição completa, onde todos se sentavam à mesa. Quando Paulo fala da Santa Ceia lá na igreja de Coríntios, e ele adverte a igreja de Coríntios sobre eles estarem praticando essa refeição geral de forma errada, é uma referência a essa refeição. E no final, de forma muito parecida com a nossa, eles participavam desses dois elementos, o pão e o vinho. Então a ceia deles era bem mais complexa do que a nossa. E a gente fica se perguntando por que os outros três evangelistas priorizaram o pão e o vinho. Porque Paulo, quando vai contando sobre a igreja primitiva, e principalmente naquele evento da igreja de Coríntios, onde ele chama a atenção daqueles irmãos por estarem praticando, excluindo os mais pobres daquele momento, desfazendo dos mais pobres naquele momento. E porque em nenhum outro relato do Novo Testamento a gente não encontra essa cerimônia do lava-pés. E eu penso que foi um dos motivos que levou João a enfatizar essa cerimônia do lava-pés, é porque nenhum outro escritor do Novo Testamento havia enfatizado ela. E claro que os evangelhos, eles são narrativas de pessoas que foram testemunhas oculares do que Jesus fez e do que Jesus realizou. E sempre que um testemunho é escrito por uma testemunha ocular, e se esse testemunho é confrontado com o testemunho de um ocular de uma outra pessoa que também presenciou o fato narrado, essas narrativas, embora elas vão ter uma linha comum, mas elas vão divergir em alguns pontos, porque essa narrativa depende muito da perspectiva de quem está olhando. E sempre que você lê os evangelhos e você vai comparando os textos que constam em todos os evangelhos, você vai encontrar essas pequenas diferenças. E essa é uma das maiores provas da autenticidade dos evangelhos, porque se os 4 evangelhos fossem narrados iguaizinhos
caminhos, ponto por ponto, provavelmente alguém estaria apenas e simplesmente copiando. Porque, embora nós saibamos que, por exemplo, Mateus e Lucas, boa parte do que eles escreveram, eles se basearam no Evangelho de Marcos, mas você vai notar que mesmo eles tendo como base o Evangelho de Marcos, há muito da visão pessoal de cada um deles. E eu penso que João, presenciando o caminho que a igreja primitiva vinha tomando, que era um caminho de priorizar em demasia o pão e o vinho, e não rejeitar, mas de certa forma transformar nisso a coisa mais importante daquele momento da ceia. E talvez na memória dele, ele se lembrando de Jesus lavando os pés dos discípulos, ele pensou: tem uma coisa muito importante da celebração da ceia que por algum motivo vem sendo ignorado, que por algum motivo vem sendo deixado de lado. E talvez esse seja um dos motivos porque João ele resgata isso para nós. E hoje parece que nós vivemos uma situação parecida, não com relação necessariamente ao lava-pés, mas com relação à ceia se tornar um evento muito exclusivista. A ceia ser uma cerimônia para poucos escolhidos, para poucos santos, para poucos, e não era exatamente isso que Jesus tinha em mente quando ele repartiu e partiu o pão com os seus discípulos. Não era exatamente isso que Jesus tinha em mente quando ele instituiu, isso que posteriormente foi chamado de festa ágape pela igreja primitiva. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é que a ceia é um convite aberto para todos. Todos os arrependidos, todos os que procuram se parecer com Jesus, todos que seguem Jesus, todos que estão cansados da vida que têm levado, estão cansados de tantas escolhas que já fizeram e escolhas que não levaram a nada, mas que estão se deparando com Jesus. E em Jesus estão encontrando esperança, e em Jesus estão encontrando resposta, e em Jesus estão encontrando vida com abundância. Então a Santa Ceia, ela não é um evento exclusivista. A Santa Ceia não é um evento apenas para um pequeno grupo de pessoas que foram separadas para aquilo. E por que a Santa Ceia não é só isso? Por causa do próprio significado dela. E hoje, especificamente, eu quero falar de um dos significados da ceia, da atitude que a comunidade tem que ter. Parte dessa cerimônia onde nós comemos pão e tomamos vinho, é servirmos uns aos outros. É estarmos dispostos a servir o próximo, é estarmos dispostos a servir a nossa comunidade, e eu não estou falando a comunidade de fé apenas, mas eu estou falando a comunidade em que nós vivemos, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade. Porque nós não podemos ser exclusivistas de achar que só devemos fazer o bem para quem é da mesma fé que a gente. Mas nós temos que sim servir aquele que precisa, segundo a nossa possibilidade, segundo as nossas condições. Mas observe que na narrativa de João, ele começa narrando tal como os demais evangelhos, antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai.
Só que Jesus deixar este mundo e voltar para o Pai tinham muitas implicações. Porque para ele deixar esse mundo, antes ele teria que passar por aquele processo, aquela via crucis, aquela via dolorosa. Ele teria que morrer. E para que ele chegasse até aquele ponto, alguém o haveria de trair. Olha, mesmo na comunidade cristã, mesmo dentro da igreja primitiva, mesmo naquele círculo íntimo de Jesus e os seus apóstolos, havia alguém que estava disposto a trair Jesus. E Jesus já sabia disso naquele momento, porque aquele que o havia de trair já havia anteriormente àquele momento combinado e traçado algumas coisas junto com aqueles que queriam eliminar Jesus. Então, quando a gente fala de uma comunhão que serve, e a gente imagina numa comunidade cristã que está disposto a servir, nós sempre, infelizmente, vamos encontrar nessa comunidade pessoas que não têm disposição em servir. Entre aquele grupo pequeno, aquele 12 pessoas a quem Jesus amou, como João faz questão de deixar muito claro, mesmo aquele que Jesus amou especificamente, ele estava disposto a entregar Jesus. Ele estava disposto a permitir que os inimigos de Jesus o pegassem. Então nós sempre, mas isso não pode ser o motivo ou a razão para nós falarmos: eu estou decepcionado com a minha comunidade. Eu estou decepcionado com isso. Eu estou frustrado com aquilo. Observe que Jesus, mesmo sabendo o que iria acontecer, mesmo tendo ciência, ele trata a todos igualmente naquela mesa. João, em vários momentos desse texto, ele dá a entender que aqueles discípulos, eles iam participar daquela refeição da Páscoa, mas de repente João começa a narrar uma coisa que os outros evangelistas não narraram. Ele fala que Jesus tira a capa, que Jesus coloca uma toalha na cintura, amarra, que Jesus pega uma bacia de água, enche uma bacia e enche de água, e se agacha e começa a lavar os pés dos discípulos. O que isso aí significava dentro daquele povo, dentro daquela cultura? Nos tempos de Jesus, as estradas, em sua grande maioria, eram de terra. Não existia o que nós chamamos de asfalto hoje. Então, a grande maioria era assim. E as próprias cidades em si. Então, era costume, quando as pessoas entravam em casa e elas iam participar de uma refeição, o escravo daquela casa, ele fazia exatamente esse mesmo ritual que Jesus fez. Ele tirava a capa. Esse tirar a capa não é ficar nu, tá? Esse tirar a capa, as vestes naquele tempo, né, eles vestiam geralmente um monte de pano lá por baixo e depois uma capa por cima que compunha, né, aquela roupa. Então eles tiravam só essa capa de cima, mas continuavam vestidos. E ele pegava uma toalha e colocava ali na cintura, amarrava na cintura, pegava uma bacia, enchia da água e ele ia lavando os pés daqueles convidados e depois secava com aquela toalha que ele já tinha separado exatamente para aquele momento. E isso fazia todo sentido numa região desértica em que as pessoas andavam, elas chegavam
com o pé muito empoeirado, e a considerar que elas não tinham os sapatos, os tênis que nós temos hoje, que são completamente fechados. O máximo que elas tinham eram sandálias, e sandálias abertas. E se você já andou com uma sandália ou com uma chinela havaiana numa rua de terra, e era um dia de sol, e na Palestina é muito sol, e você vê que teu pé começa a suar, e aquele pó começa a grudar, e teu pé fica imundo. Então, esse era o costume da época. Mas quem deveria lavar o pé quando alguém chegava em casa assim? O escravo. O escravo da casa tinha essa função. Mas e as casas que não tinham escravos? E as famílias que eram menos abastadas, elas não tinham escravos. Então, quem tinha essa responsabilidade era o menor da casa, o filho mais novo. O filho mais novo, e talvez você se lembre, por exemplo, da história de quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um rei sobre Israel. E Jessé começou a chamar os filhos, e chamou um, e chamou dois, e chamou três, e não era nenhum daqueles. E aí todo mundo começou a ficar preocupado: como assim não é nenhum desses? Já passou tantos filhos aqui, e o que nós vamos fazer? Qual será então? De repente Samuel fala: mas acabou teus filhos? Tem certeza que não tem mais nenhum? E aí Jessé se lembra de quem? De Davi. Olha só, Davi era o mais novo. E o mais novo era quem servia. O mais novo sempre era o filho desprezado, no sentido de que todo o serviço mais duro, todo o serviço mais difícil era feito por ele. Então, numa casa que não tinha escravos, o caçula era o responsável por fazer essa função. Então, na mente daquele povo, eles jamais imaginaram, eles jamais pensaram que alguém que fosse o chefe de uma família, o líder de uma casa, ou o irmão mais velho, ou um tio, fosse nem a mulher, fosse alguém, e olha que as mulheres já eram extremamente desvalorizadas, fosse alguém que fosse lá lavar os pés. Era sempre o escravo ou o filho mais novo. Era sempre o último da fila, vamos dizer assim. Era sempre o menos privilegiado. Era sempre aquele que ninguém dava muito por ele. E de repente, nessa que nós podemos chamar de instituição da festa ágape, Jesus, ele assume a posição de escravo. Jesus assume a posição de escravo. E aí vem à nossa memória o texto de Paulo que diz que ele não teve por usurpação o desejo de ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo ou escravo. Servo e escravo era a mesma coisa dentro daquela sociedade. E diz que quando chegou a vez de Pedro, e aí eu me pergunto se o texto diz quando chegou a vez de Pedro, quer dizer que antes dele chegar para lavar os pés de Pedro, ele havia lavado os pés de outros discípulos, ou pelo menos de outro discípulo. E claro que os intérpretes, alguns, eles já começam a imaginar que fosse Judas, porque eles imaginam que Judas já estava com o pé fora, já estava com a cabeça feita, e ele não se atentou àquele fato. Mas quando chegou a Pedro que era mais impulsivo, Pedro que não ficava quieto, Pedro que falava o que vinha à mente dele, ele fala: não, isso está errado. O senhor não vai lavar meu pé não, porque o senhor não é escravo. O senhor é mestre. E aí, de repente, a gente tem que parar e tem que se perguntar por que Jesus não ficou constrangido de lavar os pés
dos discípulos. E talvez o versículo 3 ele responda a essa nossa indagação. Porque no versículo 3, João escreveu assim: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Espera aí, Jesus tinha consciência que o Pai lhe deu autoridade sobre todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu acho que é a segunda lição muito importante dessa passagem. Quem sabe o que é, não tem medo de fazer o que precisa ser feito. Jesus não teve medo de ser comparado a um escravo, a um servo, ao lavar os pés daqueles discípulos, porque ele sabia que ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Olha a lição para nós. Às vezes nós não queremos fazer determinadas coisas porque nós achamos que é humilhante, porque nós achamos que outras pessoas que deveriam fazer aquilo, porque eu sou especial, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aprenda uma coisa: ninguém está na frente de ninguém no reino de Deus. E no reino de Deus todos temos que estar dispostos a servir da forma e onde for necessário. Jesus não teve problemas em fazer papel de escravo perante seus discípulos, porque ele sabia que ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe quem Cristo é em você, você não precisa ter medo de servir, você não precisa ter medo de fazer o menor que seja. Nós temos dito aqui na nossa comunidade, sabe, às vezes a gente olha para as comunidades de fé, e aí a gente vai criando um sistema hierarquizado, onde coloca uns em posição de honra, onde ele acha que deve ser servido, onde ele acha que ele deve ter proeminência, onde ele acha que ele deve ter privilégios. E parece que a gente quer fazer a massa trabalhar em função daquele. Não, querido. Ninguém tem privilégio no reino, ninguém tem green card no reino. No reino somos todos iguais e todos temos que estar dispostos a nos colocar na mesma posição que Jesus se colocou. E isso que Jesus estava fazendo era serviço de escravo. Então Pedro, quando viu tudo isso, e Pedro falou: não, o Senhor não vai fazer isso comigo, o Senhor não é escravo, o Senhor é Senhor. E a gente ainda tem que levar em conta que naquela época, os discípulos de Jesus, eles tinham certeza de que Jesus se manifestaria ainda como um grande líder político, que libertaria eles do governo do Império Romano. Como um líder que os libertaria do Império Romano poderia se colocar num papelão desse, porque eles tinham a figura dos imperadores romanos que eram tratados e queriam ser adorados como divindade. E eles conheciam que Jesus era Senhor, e o Senhor não devia servir. Mas Jesus humildemente, segue o rito certinho como era feito pelo escravo. Tira sua capa, pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia, enche de água e vai lá, se ajoelha e vai lavando os pés dos discípulos. E o que significa esse lavar os pés dos discípulos? Significa que eu e você, enquanto uma comunidade de fé, nós temos que ter disposição em servir aquele que precisa. E talvez você me pergunte: pastor, como que a gente pode servir nesse tempo de pandemia? Como que a gente pode fazer alguma coisa nesse tempo de pandemia?
Olha, querido, talvez você não esteja atento, talvez você não esteja olhando à tua volta, mas tem gente perdendo emprego, mas tem gente que não tem como trabalhar, tem gente que está faltando o básico para se alimentar, tem gente sofrendo, tem gente ansioso, tem gente com síndrome de pânico, sem falar os que estão sofrendo com a enfermidade. Então você tem que aprender a levar uma palavra de esperança, você precisa aprender a levar uma palavra de fé, você precisa aprender a doar 1 quilo de alimento àquele que mais precisa, você não pode reter. É isso que significa servir. Hoje nós vamos participar da ceia, mas João está chamando a nossa atenção, porque participar da ceia era se colocar na posição de escravo também e servir os irmãos. E talvez isso complete algo que Lucas fala lá no capítulo 22, quando ele dá esse mesmo relato. Quando você vê Lucas falando, depois que ele fala que eles comeram o pão, tal, Lucas fala que começou uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria maior, qual teria proeminência. E eu acho e creio piamente que essa é a resposta de Jesus para aquele questionamento que os discípulos estavam fazendo entre si. Enquanto os discípulos ainda estavam querendo descobrir quem era o maior, quem era o melhor, Jesus vai lá e se porta como escravo e começa a lavar os pés daqueles discípulos. E quando chega em Pedro, ele é o primeiro a notar, ele é o primeiro a se colocar contra, ele é o primeiro a falar: eu não estou preparado para isso, Senhor, não, meu pé não. E Jesus fala uma coisa que é para incomodar mesmo a gente. Jesus fala: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Olha, talvez essa seja uma das palavras mais duras que Jesus deu para aqueles discípulos. Se você não permitir que eu lave o seu pé, você não tem parte comigo. Quem não serve, não tem parte na comunhão com o Senhor. Quem não tem um espírito voluntário, não tem parte com o Senhor. Na ceia nós falamos de comunhão. Na ceia nós falamos de unidade. Mas parte para ter essa comunhão, para termos essa unidade, nós precisamos aprender a servir. Porque quem não serve não tem parte com o Senhor. E quando ele disse isso aqui está lá no versículo 8. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Então Simão Pedro falou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, e não somente os pés. E Jesus fala: não, quem já tomou banho não precisa lavar mais nada, senão os pés. Porque a grande lição de Jesus, e é o que João narra para nós, é o que João traz para nós, a Santa Ceia não é só uma reunião de comunhão da igreja, a Santa Ceia não é só uma reunião onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados, a Santa Ceia não é só um momento que nós fazemos reflexão de como anda a nossa fé, de como anda a nossa espiritualidade, de como anda o nosso comprometimento. A Santa Ceia, ela só vai ter valor, a comunhão verdadeira só vai acontecer se nós tivermos disposição em servir. Se nós tivermos disposição em servir. E hoje,
Daqui a pouco nós vamos participar do pão e do vinho. E a interrogação que eu quero que você faça hoje é: até onde eu estou disposto a servir? Até que ponto eu estou disposto a servir? Será que eu estou disposto a assumir uma posição de escravo como a que Jesus assumiu? Será que eu estou disposto a me colocar e me rebaixar à posição do que o mundo, ou as pessoas, ou a igreja talvez ache a mais baixa? Reflexão que eu quero que você faça hoje. Como eu posso servir? Eu quero orar juntamente com vocês agora. Eu quero orar para que as palavras de Jesus, agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam fazer a mesma coisa. Jesus falou para seus discípulos que eles deveriam fazer a mesma coisa. Então eu quero terminar. Nós só seremos felizes, nós só teremos comunhão se nós as praticarmos. E eu quero orar com você. Eterno Deus, maravilhoso Pai, soberano que reina sobre os céus, a terra, e mesmo, Senhor, que nós vivamos num momento de caos, a nossa esperança é que o Senhor vai restabelecer a ordem. Nessa noite, Pai, quando nós podemos refletir um pouco sobre o que João achou importante deixar registrado, onde Jesus ensinou seus discípulos que eles deveriam estar dispostos a servir, ainda que fosse na posição menos privilegiada. Nós queremos pedir que, Senhor, quebranta, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Pai, que nós tenhamos disponibilidade em ajudar os que mais precisam. Pai, que nós tenhamos disponibilidade em entregar, nem que seja 1 quilo de alimento, para que nossa comunidade possa abençoar as famílias que mais estão precisando. Que nós possamos, Pai querido, usar dos nossos recursos, da nossa influência, das possibilidades que estão à nossa frente, para servir, Pai. Porque só assim nós teremos uma comunhão verdadeira contigo. Só assim, Pai, nós teremos uma comunhão plena contigo. Nos abençoe. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você agora, aí na sua casa, pegue o pão, a bolacha, o que você preparou agora. Pegue na tua mão e nós vamos orar consagrando ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós oramos para que este momento em que nós comemos esse pão e que significa, Pai, o teu corpo que foi partido por nós possamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez, realizou e ensinou, e para que realmente esse momento tenha um significado, esse momento nos traga a memória, a esperança, a fé, esse momento seja realmente um momento em que nós temos
comunhão contigo, e uma comunhão que vai ser perfeita quando nos encontrarmos pessoalmente, quando formos glorificados e estarmos para sempre com o Senhor no teu reino. Nós consagramos agora, Pai, essa partícula de pão que representa o teu corpo que foi partido por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Comamos todos. Agora eu quero que você pegue o suco de uva, o vinho que você preparou. Eterno Deus, esse suco de uva ele representa o teu sangue que foi derramado por nós lá na cruz. Esse é o penhor, a garantia da tua maravilhosa salvação. Nós agradecemos por esse momento, pelo privilégio de termos comunhão contigo e comunhão com nossos irmãos, que mesmo à distância, mesmo cada um em seus lares, fazem deste um momento de encontro da tua comunidade. Esse é o momento de encontro e nós nos encontramos nesse lugar chamado oração, onde nós pedimos que o Senhor consagre esse suco de uva e que ele sirva de memória de todos os benefícios que o Senhor fez por nós e que nós possamos participar com reverência e com retidão desse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa equipe que esteve aqui ministrando esses louvores. Obrigado, Pai querido, por esses irmãos que mesmo em meio a essa pandemia, Pai, eles têm se disponibilizado a estar aqui participando, gravando. Obrigado, Senhor, por esses irmãos da equipe técnica que estão aqui conosco, fazendo essas gravações, editando, publicando. Pai, obrigado, Pai querido, por aqueles irmãos que mensalmente têm sido fiéis e têm trazido os alimentos para que nós possamos compartilhar com aqueles que mais precisam. Obrigado, Pai querido, por aqueles que têm contribuído com recursos financeiros para que nós pudéssemos prosseguir, mesmo em meio a toda essa crise, mesmo em meio a todo esse problema. Obrigado, Jesus, obrigado. E nós oramos, nós aproveitamos esse ensejo para pedir, Pai querido, que talvez aqueles que têm estado meio distantes, aqueles, Pai querido, que têm se deixado esfriar por causa dessa pandemia, aqueles, Pai querido, que talvez não estejam se sentindo conectados, não têm se sentido próximos, Pai, o Senhor possa aquecer o coração deles como tem aquecido o nosso coração, o Senhor possa dar e despertar neles um coração verdadeiro de servo, de forma que eles possam, Pai querido, da forma que é possível, continuar servindo ao Senhor, seja abençoando um vizinho, um conhecido, um parente, seja servindo a comunidade. Oh Deus, abençoe e desperta, Pai, que nós não deixemos a chama e o calor do Teu Espírito se apagar nas nossas vidas. Pai, aqueles que talvez não estejam nem participando mais das Santas Ceias, porque como não há ninguém ali perto, próximo, se sente longe, frio, nós pedimos que o Senhor desperte essas vidas também, para que eles entendam, Pai, que estando nós perto ou longe, o Senhor está conosco. Os profetas já diziam, não é por um acaso Deus de perto e Deus de longe também?
Oh, Pai, que essa seja uma verdade na nossa vida, e que mesmo hoje, a quinta Santa Ceia, Pai, que nós fazemos de forma online, virtual, mas que seja cheia da Tua graça, da Tua presença, sendo derramado sobre as vidas e os lares, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. E aqui nós vamos encerrando a nossa celebração de hoje. Foi um prazer imenso estar juntamente com vocês. E não se esqueça, todo domingo às 19 horas nós temos a nossa celebração. No próximo domingo é Dia dos Pais e nós temos uma celebração especial e nós estamos preparando algumas coisas aqui para os pais. Então não perca, não perca. Acompanhe no próximo domingo às 19 horas. E quarta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa transmissão ao vivo com nossa reflexão Esperança em Apocalipse. Se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever aí. Ative os sininhos para receber as notificações. E quem nos acompanha pelo Facebook também não deixa de seguir a nossa página. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus que é o nosso Pai e a comunhão bendita e consoladora do Teu Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. Uma boa semana e Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.